Boa tarde, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo e a nossa prece em benefício aos nossos irmãos suicidas. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amigo, abençoe este momento em que nos dedicamos a serviço do amor, momento em que unimos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em torno do Teu Evangelho de luz, que possamos ser tocados por Tuas mãos luminosas, Senhor, auxiliando-nos a sintonizarmos com a Tua frequência para que nossas preces atravessem as barreiras de nossas imperfeições e atinjam as esferas mais altas. Que os mentores espirituais aqui presentes, nossos benfeitores, harmonizem o nosso ambiente para que esse estudo seja produtivo e para que Teus ensinamentos toquem profundamente nossos corações. Que seja como um bálsamo de amor e de paz para todos os nossos irmãos, os suicidas, tanto encarnados quanto aqueles, Senhor, que buscam sair da vida através do suicídio. Que a lição de hoje nos fortaleça e nos dê o discernimento para nossas ações no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Senhor. Então, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos para que possamos estudar, nesse pequeno momento que é esse momento de estudo, e nesse texto trazido do livro Richard Simonetti, Suicídio, tudo que você precisa saber, esse livro aqui do nosso irmão Richard Simonetti, ele fala uma das consequências, a fuga. Então ele traz, entre perguntas e respostas, esse estudo muito importante. E na primeira pergunta ele nos diz assim: por que as pessoas se suicidam? Por quê? Essa é uma pergunta que fica a nos questionar, Por quê? Por que as pessoas tiram a sua vida? Então, ele nos diz o seguinte, que normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta. A morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, como nós falamos, como temos falado ao longo dos nossos estudos, Dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar a morte como a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. Então, a morte como sendo a solução para os seus problemas, sejam quais forem que ele esteja enfrentando. Na segunda pergunta, ele diz assim: embora acovardado diante dos desafios da existência, não está o suicida exercitando a coragem de enfrentar o desconhecido? E a resposta é: a tragédia do suicídio está no fato de que, com raras exceções, as pessoas não desconhecem que haverá consequências funestas. Ainda assim, há tal premência em fugir do que os atormenta que acabam por cometer o ato insano. Olha só, Por que tudo isso acontece? Por que isso acontece? Então, olha o que ele nos diz como resposta. As religiões tradicionais concebem que a vida continua, enfatizam que responderemos no mundo espiritual pelo que fizemos de nossa vida. Destacam a existência de regiões infernais ou celestiais, para onde irão as almas,
de acordo com o seu comportamento, concebem que o suicídio é um pecado mortal, passível, segundo seus dogmas, de impor tormentos para a eternidade. Todavia, não oferecem uma visão mais objetiva do além. Permanecem nos domínios da especulação que resvala para a fantasia. E aí ele pergunta numa outra questão, né? Mas não são suficientes essas afirmações, né? Aí a resposta é: até pode ser para as pessoas simples, que aceitam que os dogmas da sua fé sem questionamentos, sem o crivo da razão. Estes podem ser contidos em seus impulsos de autodestruição, por medo de castigos infernais. Isso não ocorre com a maioria dos fiéis, que navegam na superficialidade da crença sem uma convicção sólida de imortalidade. Na questão 5, ele diz o seguinte: e qual seria a solução para convencer os candidatos à fuga que definitivamente o suicídio não é a melhor opção? E ele conta aqui que um jovem, estimulado por companheiros, fumou maconha. Ao saber disso, o pai o levou a visitar um hospital para drogados, onde ele observou estarrecido o quadro dantesco de sofrimento e desajustes dos viciados. Tomando conhecimento do que o esperava, nunca mais esse jovem se envolveu com drogas. Veja só, o Espiritismo literalmente nos leva lá, mostrando as consequências funestas do suicídio. Até porque quem nos fala, quem nos traz relatos dessa vida pós-morte, como espíritos suicidas, são os próprios suicidas. É eles que contam o ambiente em que se encontram, o que encontram na espiritualidade, como se sentem, né? São eles próprios. Numa sexta pergunta, ele diz: é possível entrar em contato com quem se suicidou? E a resposta é clara, né? Ele diz assim: ocorre esse contato, né, com quem já partiu, tanto quem partiu por outros tipos de morte pelo suicídio, ocorre em reuniões mediúnicas, as chamadas reuniões mediúnicas, manifestando-se esses espíritos por intermédio de médiums preparados para esse tipo de contato. E, diante de tudo isso, os suicidas, esses espíritos suicidas, eles relatam os seus tormentos. Então, aquilo que nós dissemos, né? São eles próprios, esses espíritos suicidas, que nos trazem, através do seu próprio depoimento, o que eles enxergam, como eles veem, né? Como eles se veem do outro lado após a morte, o que eles sentem, aonde eles se encontram, eles que trazem. Então, ele continua aqui: tenho conversado em inúmeras oportunidades com esses irmãos infelizes. Revelam unanimemente, que nenhum sofrimento na terra se compara ao seu. Então, são esses espíritos que relatam, né? Eles são, vamos dizer assim, eles trazem essa mensagem, eles são unânimes
em afirmar que nenhum sofrimento na Terra equipara ao sofrimento que eles estão passando enquanto espíritos suicidas. E, numa sétima pergunta, qual o resultado, então, deste contato? Né? O candidato ao suicídio percebe que não é uma boa opção. Somente alguém que perdesse o uso de suas faculdades mentais continuaria a alimentar a ideia de matar-se, ao tomar conhecimento de que, literalmente, o ato suicida é o saltar da frigideira para o fogo. Então, veja só o que esses espíritos nos trazem, né? É como se fosse, ele faz uma comparação, o saltar da frigideira, né? Da frigideira para o fogo. Ou seja, não adianta, pior ainda, né? Numa oitava questão e última, ele diz assim: e quando alguém, em virtude de uma situação que lhe parece insuportável, intenta matar-se, mesmo conhecendo as informações oferecidas pelo Espiritismo? Então, ele diz assim: e quando alguém que tem já noção de tudo isso que nós estamos falando, mesmo assim, ele ainda intenta, né? Ou seja, ele tenta esse suicídio, ou ele comete esse suicídio. Então, a resposta é: quem estuda a doutrina espírita e cultiva a reflexão em torno de seus princípios, dificilmente exercitará tal desatino. Então, olha só, aquele que realmente estuda a doutrina espírita, através da reflexão que ela nos traz, né, da oportunidade de reflexão que a doutrina espírita nos traz, dificilmente comete o suicídio. Tem consciência de que, então, a pessoa que estuda realmente, ela tem consciência de que as atribulações existenciais apresentam-se como ensejo, ou seja, oportunidade de resgate de seus débitos kármicos para um reajuste perante as leis divinas, com vistas a um futuro de bênçãos. Ou seja, aquele que realmente estuda, aproveita a doutrina espírita através dos seus estudos e da reflexão que ela nos oferece em torno de nós mesmos, em torno da questão do sofrimento, em torno da lei de ação e reação, ele tem consciência, né? Ele tem consciência de que as dificuldades, de que o sofrimento que ora esteja passando naquele momento da sua vida, apresentam-se como uma oportunidade de resgatar os seus débitos kármicos passados, né, ou daquela existência mesmo, para um reajuste perante a lei divina, né, com vista sempre no nosso melhoramento, no nosso crescimento espiritual e no nosso fortalecimento. Então, o que nós podemos dizer aqui é que nós nunca estamos sozinhos. Dependendo dos nossos pensamentos, atraímos criaturas para o nosso lado, né? Se forem pensamentos bons, atrairemos espíritos em sintonia igual, né? Ou superior. Então, espíritos bons. Se estivermos em pensamentos desajustados, atrairemos criaturas, espíritos também nessa mesma sintonia, ou seja, com pensamentos desajustados, levando-nos muitas vezes a cometer atos das quais não podemos dizer que não pensamos, mas que muitas vezes não teríamos coragem de fazer se não fossem esses irmãos.
Mas, diante de tudo isso, nos resta dizer, somos responsáveis porque nós abrimos brechas para que esses espíritos inferiores nos envolvam com seus pensamentos, fazendo-nos muitas vezes cair em situações difíceis para nós mesmos, no caso do suicídio. Então, queridos irmãos, essa reflexão de hoje nos diz claramente que devemos, quando estivermos passando por dificuldades, quando estivermos passando pelo sofrimento, buscar, através da prece, da oração, companhias, espíritos amigos, que vêm em nosso socorro no momento da prece. Porque a prece, ela estabelece uma sintonia de nós para com o que há de melhor no universo, né? Então, essa conexão que nós estabelecemos com o mais alto, com essas criaturas que estão já num patamar evolutivo melhor do que nós, a nos auxiliar neste momento, para que as dores que nós estejamos passando naquele momento possam ser, não vou dizer retiradas, mas possam ser amenizadas e que nós possamos conseguir continuar a nossa caminhada. Então, nós não estamos sozinhos jamais. Então, depende de nós buscarmos as melhores companhias através da prece, da confiança nesse Pai misericordioso que nos dá sempre as oportunidades para o nosso crescimento, muitas vezes através desses sofrimentos, né? Através das dificuldades que enfrentamos. Então, convidamos a todos nesse instante para que possamos fazer nesse prefácio inicial, nessa instrução preliminar da prece do suicida, que Kardec nos traz da seguinte forma: que o homem, ele jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente cabe a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando o julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da vida. O suicida assemelha-se ao prisioneiro, que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, quando é capturado novamente, é tratado com mais severidade. Assim acontece com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Então, vamos fazer a prece. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre esses espíritos suicidas, Senhor, e que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o remorso pela falta cometida e que a vossa assistência lhe dê a força para enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração
a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confiai-vos na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem e só permanecem fechados para os de coração imperdenidos. Querido Mestre, Mãe Santíssima, Espíritos amigos, aqui estamos, pedindo, rogando, em benefício desses nossos irmãos sofredores, que possa o teu olhar misericordioso, Mãe querida, envolver a todos esses nossos irmãos, fortalecendo-os, amparando, minimizando as suas dores tão intensas. E assim é que pedimos também por aqueles irmãos que trazem consigo esse pensamento autodestrutivo, esse pensamento, Senhor, de fuga, que eles possam ser envolvidos nesse instante. Mãe querida, Mãe bondosa, envolva todos esses nossos irmãos, fortaleça-os para que possam passar pelas dificuldades com esperança, com fé, com ânimo. E assim nós vos agradecemos. Gratidão por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades da nossa família, pelas oportunidades de ter uma possibilidade de estar aqui todas as semanas. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigada, queridos amigos. Uma boa tarde a todos vocês.